Agradecemos mais uma vez aqueles que se encontram conosco, estudando a lição e os temas da lição da Escola Sabatina. Deus possa estar nos abençoando, nos guiando na compreensão da verdade. Vamos fazer uma oração para que Ele esteja nos conduzindo nos momentos que se seguem. Nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti pela oportunidade que nos dá a cada dia, agradecemos por Teu Santo Espírito, Teu poder e Tua graça esteja nos conduzindo nos momentos que se seguem. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. O tema, continuando a lição do trimestre, fala sobre amor em ação. Na verdade, na Bíblia, para Deus, não existe a palavra amor sem ação. E muitas ações demonstram, se você tem ou não tem amor. Para Deus, amor está relacionado com ação, é um ato. E amor é um verbo também. Verbo significa ação. Deus pretende que nós sejamos luzeiros. Deus diz: vocês são a luz do mundo, assim como eu sou a luz do mundo. Eu envio vocês para iluminar as trevas em que nós nos encontramos. Agora isso é muito complicado, né? Porque nós, seres humanos, pecadores, também temos trevas. Mas Jesus tomou essa decisão, Deus o Pai, Deus o Espírito Santo, para que nós fôssemos participantes dessa luz. E de alguma maneira Deus Todo-Poderoso faz isso em nós. O verso diz assim, para memorizar. Está lá em Isaías 58. Se abrirem o seu coração os famintos, socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas. Olha, para Deus o ato de nós nos compadecermos, abrir o coração é para alguém se compadecer da pessoa que é faminto. E aqui esse faminto aqui não é só fome não, viu? Não é só fome de alimento, faminto de justiça, faminto de amor, faminto de vários aspectos, né? Faminto, num sentido mais amplo, né? E você socorrer essa pessoa que está aflita. A pessoa está necessitando, alguém está tentando fazer mal a essa pessoa, ela está aflita e você tem que socorrer. E isso é um princípio da lei, da lei nossa. Muitas coisas dos princípios da nossa lei está baseado nas coisas que Deus estabelece. E essa aqui é uma delas. E Deus disse: se nós abrirmos nosso coração às pessoas que estão famintas, socorrermos aflitos, Deus diz que aí a luz em nós, né, a luz de vocês, nascerá nas trevas, porque nós somos trevas. Mas Deus faz alguma coisa milagrosa, algo que é da natureza divina, faz no meio das trevas, que é a nossa natureza, a luz nascer. E diz: a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meu dia. Meu Deus do céu, isso aqui é fantástico. Se você quer sair das trevas onde você se encontra, e todos nós temos algumas trevas, eu tenho. Todo dia eu estou lutando para sair dela. Mas Deus diz que está relacionado com as outras pessoas também. A salvação, apesar de a escolha ser individual, os atos de salvação envolvem pessoas. Isaías 58, 6 e 7 diz: porventura, Deus fala, não é este o jejum que eu escolhi? Às vezes a gente escolhe fazer jejum, e nós vamos explicar um pouco aqui sobre a origem do jejum e como Deus quer de fato um jejum. Não é esse o jejum que eu escolhi, que solta as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo e deixe livres os oprimidos, despedace todo o jugo. Meus irmãos, aqui tem um amigo meu que é da área do direito, eu mostrei essa passagem para ele aqui, ó. Isso aqui está relacionado com isso aqui, ó. Soltar as ligaduras da impiedade. Mas todos nós temos que estar envolvidos nisso aqui. E nós estamos discutindo muito a questão de liberdade agora, com essas pandemias, com esses montes de decretos que tentam impedir a gente de fazer nossas próprias escolhas. Isso é ligadura. Agora estão querendo colocar pulseira em pessoas para tentar controlar a pessoa para onde vai. Se tem alguns outros governadores querendo dizer o que você pode comer, o que você não pode comer. Olha, isso aí é uma situação perigosa. Nós estamos indo para uma situação muito perigosa no nosso país. Deus diz que nós temos que aprender e ajudar as pessoas a soltar as ligaduras da impiedade. O que é impiedade? É fazer coisas contrárias à vontade de Deus. E uma das coisas contrárias a Deus é a pessoa tentar controlar a outra pessoa. Do ponto de vista da liberdade de escolha, liberdade de expressão, direito de ir e vir. Coisa séria.
Aqui diz mais, que desfaça as ataduras do jugo. Jugo é uma coisa que quando os animais andavam juntos, você usava uma canga, né? E, ou seja, colocava no pescoço dos dois animais para que eles andassem sincronizados. Isso é jugo. Ou seja, está forçando as pessoas hoje também. Nós somos submetidos a um jugo. O jugo da judiciário, o jugo de leis que, se você lê na Constituição, você tem o direito, mas efetivamente você não tem o direito. Alguém vem, faz um decreto e ultrapassa o seu direito fundamental, e está no artigo 5 da Constituição. Coisas estranhas nesse país nosso. Isso é um mau sinal. Nós nem estamos numa ditadura socialista, como a China, como Cuba, como Rússia, como Venezuela. Imagine se já tivéssemos. Isso é um mau sinal. Que deixe livre os oprimidos. Muitas pessoas oprimidas. Você não pode sair para trabalhar. Fique em casa. Que história é essa? Vai morrer de fome? O governo vai ter dinheiro para manter todo mundo esse tempo todo? O dinheiro do governo vem do trabalhador. Vem dos impostos do trabalhador. Se todo mundo parar, o que vai acontecer? Ah, não, só os serviços essenciais. O que é essencial? Cuidado. Muitas coisas são essenciais e não estão sendo consideradas essenciais. Despedace todo o jugo. Nós temos que aprender, meus irmãos, a relacionar o Evangelho com a vida das pessoas. Diz aqui, porventura não é também que reparta o teu pão com famintos? A gente vê só essa parte aqui, às vezes, né? Que repartir o pão com famintos. E a parte anterior é a principal. Despedaçar o jugo. Jugo é escravidão. Aí sim, você vai fazer também o quê? Repartir teu pão com faminto. Recolher em casa os pobres abandonados. Isso aí não é fácil, não. Eu não sei se eu consigo fazer isso perfeitamente, não. Viu? Sou sincero. Mas eu estou tentando fazer o máximo que eu posso. Porque Deus diz que nós temos que fazer. E quando vires o nu, cubras e não te escondas da tua carne. Coisas estranhas nesse país nosso. Coisas estranhas nesse nosso mundo. Mas Deus nos mostra o caminho. Se você quiser seguir esse caminho, peça poder a Deus. Eu vou dizer para você que não é fácil, não. Eu estou na igreja há um certo tempo. Toda vez que vejo isso aqui, eu vejo que a gente está bem distante. Mas nós temos que ir em direção ao alvo. Nós temos que lutar. Para que Deus nos dê o poder para que a gente possa conseguir fazer o melhor na nossa condição humana. E isso nós não vamos conseguir se nós não andarmos com Deus. Não vamos conseguir. E aí, eu lembro da passagem de Miqueias 6:6-8. Com que me apresentarei ao Senhor? Uma pergunta. E me inclinarei diante do Deus Altíssimo. Como é que a gente vai se apresentar perante Deus? Como é que a gente vai se inclinar perante Deus? Como é que devemos proceder? Aí vem a outra pergunta. Apresentar-me-ei diante dele com holocaustos? Os holocaustos são importantes? São, Deus falou. Mas aqui, desejos de humano, será se isso é o mais importante? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros? Ou de 10.000 ribeiros de azeite? A gente pode, né, conseguir isso aí. Darei o meu primogênito pela minha transgressão. Teve reis, meus irmãos, de Israel, que deram os seus filhos a Moloque. Foram queimados alguns filhos. Porque eles pensavam que isso estava agradando a Deus. Deus, isso aí nunca subiu à mente de Deus. O fruto do meu ventre, pecado da minha alma. E aí eu vejo isso aqui também, meus irmãos, com a questão do aborto. Novamente eu toco na questão do aborto. Tem que ter muito cuidado. Um aborto natural, um aborto onde ocorre o risco, né, da morte da mãe. São coisas que você, biblicamente, né, é o que pode acontecer. Mas você planejar coisas complicadas. Deus toca nisso aí. E Deus responde aqui, ó. O que Deus está procurando de nós e de você hoje e de mim? Ele te declarou, ó, homem. Tá aqui, ó. O que é bom? O que é bom? É que é o que o Senhor pede de ti. Então, o que Deus pede de nós? Se não, olha o que ele pede, que pratiques a justiça. Novamente, ó, está relacionado com Isaías 58. Praticar a justiça, ó, despedaçar o jugo, a impiedade, as ligaduras, praticar a justiça, é justamente isso. Ames a benignidade, fazer o bem, ó, repartir teu pão com faminto,
Ajudar as pessoas que você consegue ajudar. E outra coisa, andar humildemente com teu Deus. Que andar humildemente com Deus? Eu posso dizer para você, vou dar um exemplo. Eu fiz um mestrado e doutorado e tem uma coisa, muitas coisas que a gente aprende. A gente tem um orientador. E olha, eu digo para você, se você não tiver afinidade, não tiver humildade perante o seu orientador, você não vai chegar em canto nenhum. E outra, você não vai aprender o que você tinha que aprender, se você não tiver humildade. E mesmo a gente já está na faixa de 20, 30 anos, e tem que ter humildade para reconhecer que tem alguém superior a você. No mestrado, doutorado, justamente eu tive que aprender a reconhecer isso. E perante Deus, andar humildemente perante Deus, reconhecer que Deus está acima de ti, que Deus tem soberania sobre ti, que Deus, a vontade dele está se sobrepõe a tua. E você vai fazer isso? Ser humilde para aceitar isso? Deus está perguntando. Eu tenho lutado para fazer isso. Muitas coisas que eu pensava que tinha planejado fazer, que não consegui fazer, eu sei que foi Deus quem pediu e hoje eu estou aceitando mais essa vontade de Deus. Salmos 85, 9 e 11, Deus fala algo mais. Ó. Como é que nós andamos com Deus? Certamente que a salvação está perto daqueles que o temem. Então, alguns, a salvação vai ser para todos. Quem disse isso? Na Bíblia não diz isso. Salvação está perto daqueles que eu temo. Quem é que significa temer? É só ler de novo Miquel ali. Andar humildemente com Deus e fazer a vontade dele. Isso é temer a Deus. Para que a glória habite na nossa terra. É por isso que nós hoje estamos nessa crise. E mais crise. Ó, pandemias e mais crises vão vir. Porque nós não tememos a Deus. Muitos de nós não tememos a Deus. Então a salvação não vai nos alcançar. E aqui diz mais, a misericórdia e a verdade se encontraram. O que é a misericórdia? Jesus. E a verdade? Jesus. Por que elas se encontraram? Porque a verdade é que nós todos pecamos e carecemos da glória, estamos mortos. Então Jesus veio com misericórdia, ou seja, com compaixão, e nos deu a segunda chance. Então, Jesus uniu a misericórdia e a verdade. Qual é a verdade? A lei de Deus é a verdade. Justiça e a paz se beijaram. A justiça. Qual é a justiça de Deus? Era todo que peca, morre. Mas, por Jesus, ele trouxe a paz para nós. Ele morre para nós na cruz. E aí a justiça de Deus foi cumprida em Jesus. Por isso aqui que diz a justiça e a paz se beijaram. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Eu demorei para entender essas passagens. Mas depois de orar muito, de ler muito, eu comecei a entender. E estou passando para vocês o significado aqui. A verdade vai brotar da terra, meus irmãos. E a justiça olhará desde os céus. Louvado seja nosso Deus e Pai e Criador. Nós, meus irmãos, temos que ler a Bíblia e orar com vontade, porque nosso tempo está pequeno. Nós devemos, meus irmãos, sinceramente, podemos nós sermos a última geração, pelas coisas que estão acontecendo. E pela rapidez com que elas estão acontecendo, olha, pode ser que nós sejamos a última geração. Eu não sou profeta, né? Eu não tenho visões sobre o assunto. Mas Jesus revelou que ia acontecer algumas coisas e que essas coisas estivessem acontecendo, nós tínhamos que estar atentos. E aí, meus irmãos, essas coisas estão acontecendo nessa geração. Eu penso que nós devemos estar atentos. Você deve estar atento. Sinceramente. Leia a Bíblia. Ore para entendê-la. Porque as coisas estão acontecendo. Deus fala que se nós andarmos com Ele, Ele vai fazer um pacto conosco. Ele vai nos permitir comprar algo valiosíssimo. De graça. Imagine. Comprar
Como é que eu vou comprar de graça? É porque a graça nos dá a condição de comprar. Olha a passagem. Está lá em Isaías 55, 1-3. Ó vós, todos que têm de sede. Quem tem sede? Essa sede aqui não é só de água não, meus irmãos. Sede da verdade, sede da justiça, sede de ter um bom caráter, sede de vencer as tentações, sede de todos os aspectos que nós, seres humanos, temos depois que pecamos. Deus diz, vinde às águas. Jesus disse o quê? Ele é a água da vida. Vinde a água. Os que não têm de dinheiro, vinde também. Ai, precisa de dinheiro? Precisa de dinheiro. Mas está dizendo, pode vir. Comprai e comei. Bebe água, compra e come. Sim, vinde, comprai sem dinheiro. Oh, Deus, Jesus está dizendo que podemos comprar algo sem dinheiro, sem preço. Vinho e leite. E vinho e leite são esses. São alimentos que Deus nos dá. E Deus fala aqui, ó, por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? Isso eu me lembro disso todo o tempo, meus irmãos. Às vezes a gente fica gastando dinheiro com algumas coisas que não é pão. E perdemos tempo com tantas coisas que não nos alimentam. E diz, o produto de vosso trabalho, o que é que você gasta o produto de vosso trabalho no que não pode satisfazer? Ixi, isso é muito profundo, meus irmãos. Nós fazemos uso de tantas coisas e depois a gente só percebe que foi perda de tempo. Ouvi-me atentamente, Jesus diz, e comei o que é bom. E a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos, vinde a mim, e a vossa alma o quê? Viverá. Quem quer viver? Eu quero. Você quer? Jesus está dizendo que pode vir para ele. Inclina os vossos ouvidos. O que é inclinar os vossos ouvidos? A palavra de Deus está falando alguma coisa para você. Incline-se. Pare. Dê tempo para entender. Porque convosco farei uma aliança, ó, perpétua, que vai durar o quê? Para sempre, perpétua. Dando-vos as firmes beneficências de Davi. Aquilo que Deus prometeu para Davi, Deus também está prometendo para nós. Isaías 55, 6, 7 diz, buscai, meus irmãos, o Senhor enquanto se pode achar. Significa que vai chegar um momento em que não vamos conseguir mais achar. Olha, a coisa é séria. Invocar enquanto está perto. Significa também que em algum momento Deus não vai mais estar perto. E aí eu me lembro, né, das Inquisições, do Holocausto. Em alguns momentos, meus irmãos, acho que Deus recuou. Deus deixou de estar perto na história da humanidade. Não porque Deus planejasse isso, mas as pessoas podem rejeitar Deus a ponto que Deus deixa você seguir o seu próprio caminho. Deixe o ímpio o seu caminho, é o que Deus fala aqui. E o homem maligno os seus pensamentos. Isso é difícil, né? Deixar os pensamentos ruins é uma luta terrível. É muita oração, meus irmãos. É muita confissão dos pecados para a gente vencer os maus pensamentos. E ainda deixar os maus caminhos. Se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Ou seja, de mim e de você. Tem que se converter. Mas nós temos que tomar a decisão, meu irmão, de deixar o mau caminho e deixar os maus pensamentos. Mesmo que a gente não consiga plenamente, mas nós temos que tomar a decisão de deixar. E Deus diz que aí sim você se converte a Deus e que vai se compadecer de você, de mim. Torne-se para nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Meus irmãos, aqui vem uma passagem que essa eu tenho que colocar aqui. Eu não posso esquecer dessa passagem, porque essa passagem está lá em João. Vamos pegar aqui. Aqui tá. 1 João 1, 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado,
nós enganamos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Essa é a grande verdade, meus irmãos. Mesmo os discípulos, depois da conversão, depois que receberam o Espírito Santo, João vem e escreve isso aqui, ó. Se dissermos que nós não temos pecado, nós estamos enganando a nós mesmos. E não há verdade em nós. Se confessarmos o nosso pecado, verso 9, está aqui, ó. Nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, Deus está dizendo que nós temos que fazer a nossa parte, confessar os nossos pecados. E Deus vai fazer a dele. Ele é fiel e é também justo, vai nos perdoar os pecados e vai nos purificar de toda a injustiça. Ainda mais, se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e sua palavra não está em nós. Isso nós não podemos esquecer disso, meus irmãos. Que nós somos pecadores e que temos que confessar os nossos pecados todo dia. Porque Deus é grandioso em perdoar. Está aqui, ó. Isso significa se converter. Significa, meus irmãos, toda vez que nós estivermos pecando, nós temos que parar, clamar a Deus, confessar os pecados e pedir perdão e poder para vencer. Essa é a nossa luta diária. Esse é o nosso comprar de graça. Por quê? Porque esse pecado que você faz, basta um, você gera para ter uma morte eterna. Porque o pecado é a transgressão da lei. Mas Jesus foi tão maravilhoso que agora eu peco várias vezes. Mesmo assim, Jesus permite que eu, confessando, Ele me perdoa, me justifica e me purifica. Meu Deus do céu, só Deus mesmo fazer isso. Isso é comprar de graça. Porque eu poderia fazer isso? Não, nem você. Ninguém, a não ser Deus. Então por isso que aqui, ó, Isaías, no comentário da lição de Escola Sabatina, diz: Isaías resumiu o Evangelho no Antigo Testamento, que é o mesmo do Novo. Alguns dizem, o Deus do Antigo Testamento é o Deus diferente de hoje do Novo Testamento. Quem foi que disse isso? É invenção. É o mesmo Deus. Só há um Deus. Ou o do Antigo era falso e o de agora é verdadeiro, ou o de agora é verdadeiro e o antigo é falso. Por quê? Só há um. Então, o antigo e o verdadeiro, o antigo e o novo é o mesmo. Só há um Deus, sempre houve um Deus. E você tem que aprender a entender quem é Deus. Ah, mas Deus mandou matar, mandou. E vai matar quando ele voltar. Os ímpios serão destruídos junto com Satanás e demônio. O amor de Deus continua? Continua. É por isso que ele está te dando a oportunidade hoje para você se arrepender. Mas vai ter um dia que Deus vai agir. Amor não implica em omissão. Então aqui diz, não havia uma salvação pelas obras na antiga aliança. Nunca houve. A ser substituída pela salvação pela graça na nova aliança. Isso também estão enganando as pessoas com essa história. Desde a promessa do libertador para Adão e Eva, Gênesis 3,15, sempre houve apenas um caminho de salvação. Qual é? Graça mediante a fé. Efésios 2,8. É o que Deus explicou para Paulo, e Paulo depois escreveu em Efésios. Que o dom gratuito de Deus é o que? A vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Desde quando veio esse dom? Desde o momento que Adão e Eva pecam, era para eles deixar de existir naquele momento. Jesus vem e diz, não, eu vou salvar a humanidade. E aí Jesus torna-se o quê? O Cordeiro que tira o pecado do mundo. É por isso que aqui, ó, é um exemplo. Em Gênesis 6, 5 e 7, 8, conta a história de Noé. Noé foi salvo pelo quê? Pela graça. Pela fé. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Meu Deus, Jesus fala, sabe o que? É uma passagem. E quando ele voltar, será como nos dias de Noé e nos dias de Ló. O que aconteceu no dia de Noé? Aqui, ó. Os pensamentos do coração da humanidade era só má continuamente. E eu digo para vocês que nós estamos perto de acontecer isso aqui, né, no nosso tempo de hoje. E na época de Ló, o que aconteceu? Pessoas, né, toda uma população tentou pegar dois anjos que eles pensavam que era dois homens e tentaram ter relações homossexuais com esses homens. Alguns dizem, não foi isso não. Aí foi o quê?
Por que lá foi destruído? Jesus fala justamente isso, que ia destruir. E foi destruído justamente, está escrito, e esse acontecimento lá na Bíblia. E o homossexualismo está sendo apoiado hoje ou não está? Tá. Não podemos confundir que Deus, o plano de Deus foi criar homem e mulher, macho e fêmea. Isso vai mudar? Nunca vai mudar. Ah, mas se nós podemos fazer escolha, pode. Nós podemos escolher matar pessoas, podemos escolher mentir, roubar, fazer escolha. Quer dizer que isso está certo? E que o plano de Deus vai mudar por causa disso? Não. Aí o que a gente pode fazer? Tomar uma decisão na vida. Eu vou escolher não matar. Escolher obedecer a Deus. Da mesma forma, está relacionado também com o homossexualismo. Ah, mas e meu sentimento? Todas as outras coisas também tem sentimento. Ou não tem? Será se fumar uma droga não dá prazer? Dá prazer sim. Beber não dá prazer? Dá prazer também. Prostituição dá prazer. Então, o sentimento existe, só que você tem que fazer a escolha. Ou faz a vontade de Deus e se liberta da escravidão do pecado, ou você continua nela. É uma escolha. E Deus disse, e disse o Senhor, destruirei o homem que criei sobre a face da terra. Da mesma forma, Deus diz que quando voltar na segunda vinda, serão destruídos os ímpios. Está vendo aqui? É o mesmo Deus, do passado é o mesmo do presente. Desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave do céu, porque me arrependo de haver feito. Imagina. A coisa estava tão séria que Deus, olha, basta. Não dá mais. Mas o que aconteceu? Noé, porém, achou graça aos olhos. O Senhor não achou graça. Dizer que Noé não pecava, a Bíblia diz que todos pecaram. Pecavam, só que Noé tinha o quê? Temor a Deus. Noé confessava os pecados a Deus. E quando você faz isso, você acha graça perante Deus. Deus diz, olha, esse aqui está querendo mudar de rumo. Eu vou dar uma oportunidade para ele. Você quer mudar de rumo também? Noé, meus irmãos, nunca viu chover. A chuva só aconteceu depois. A inundação não existia antes do dilúvio. E quantos anos passou Noé falando que ia chover e que ia ter um dilúvio, ou seja, inundação? 120 anos. Tem que ter fé nisso aí ou não tem? Fé e graça. Mudou hoje o que aconteceu com Noé? E conosco, fé e graça. Jesus está dizendo que vai voltar. Tem gente dizendo que Jesus não volta. E a graça significa o quê? É a gente fazer a vontade de Deus mesmo sem ver acontecer. Eu estou aqui pregando para vocês o Evangelho. Para ajudar você a ter fé. Ou seja, confiança em Deus. Você vai dar uma oportunidade para Deus? Eu espero. Isaías 55, 8, 9 diz: pensamentos e caminhos elevados são os que Deus tem para nós. Ó. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Graças a Deus. Nós temos planos, meus irmãos, e Deus está muito além de tudo. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, e aí vem algo novamente aqui, o céu mais alto do que a terra. Então, no modelo do globo, o céu é embaixo e o céu é em cima, ou o céu do lado e da lateral esquerda, 40 graus a 20 graus, tudo é céu. Só que aqui Deus está dizendo que o céu é em cima e a terra é embaixo. Oh. Assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Se eu disser que está errada aquela parte ali, eu tenho que dizer que as outras partes aqui também estão erradas. Eu não posso dizer que está errado. Isso aqui é literal, que Deus está falando. Não é metáfora, não. O comentário da lição Escola Sabatina diz assim: o assunto inesgotável que nós vamos passar a vida, meus irmãos, envolvidos, sabe o que é? O estudo da encarnação de Cristo. Ou seja, como Jesus, sendo Deus, tornou-se humano. Do seu sacrifício expiatório. Que foi isso? O que foi isso que aconteceu? A obra mediadora. O que o Espírito Santo está fazendo em nós e por nós? Ocupará a mente do diligente estudante enquanto o tempo durar. Contemplando o céu com seus inumeráveis anos,
exclamará: grande é o mistério da piedade. Nós vamos estar cada vez mais compreendendo o que Jesus fez por mim e pelas outras pessoas, mas a gente vai estar sempre assim. Que coisa maravilhosa. Que grandeza é o nosso Deus. Deus é grande, meus irmãos. Por isso que a nossa chance de ser salvo também é grande. Louvado seja nosso Deus. Disse, aqui ó um exemplo, disse então o anjo a Maria: Maria, não temas, porque achaste graça, Maria. Maria que é a mãe de Jesus. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho. Ela diz: mas como é que eu vou conceber se eu nem tive relação com ninguém? Eu sou virgem. Deus diz: há alguma coisa impossível para Deus? Não. Por-lhe-ás o nome de Jesus. Sabe o que significa a palavra Jesus? É Yeshua. Salvação de Jah. Salvação de Yah. Ou Jah ou Yah. É a salvação que Deus tinha prometido para Adão e Eva. Jesus. O nome de Jesus. Este será grande. Será chamado Filho do Altíssimo. Existe alguém que pode ter esse título a não ser Jesus? Só ele. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Deus decidiu, assumir forma humana e retomar e garantir a promessa que Deus tinha dado para Davi. Ó, vai ter um descendente teu que vai reinar para sempre. Quem é esse? Jesus. Colossenses 2, de 8 a 10 fala um pouco mais de Jesus. Ó. Tende cuidado. Os pensamentos de Deus, meu irmão, são elevados. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. A gente tem que ter muito cuidado com as tradições, com as filosofias, hein, que hoje permeiam o mundo. Essas confusões todas que estão acontecendo não podem nos deixar de esquecer do que está de fato acontecendo. Esquerda, direita, centro. Tudo isso faz parte do plano da redenção. Tudo vai convergir um dia para a sua decisão se você aceita Jesus ou não aceita Jesus. Tudo está relacionado com isso aí. Mesmo que você pense que não. Porque em Jesus, ó, o que acontece? Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ó, plenitude da divindade. Alguns ainda, Jesus tornou-se Deus. Não existe isso, a opção não existe. Jesus, sendo Deus, tornou-se humano. Aí sim. Primeiro, Jesus sempre foi que? Deus. E aí ele tornou-se humano. Ele pode fazer? Pode, ele não é todo poderoso. Ah não, mas ele perdeu os poderes divinos? Como? Não, quem foi que disse? Ele não disse isso. Ele continuou sendo Deus, mas tornou-se humano também. Estais perfeito neles. Nós estamos perfeitos em Jesus. Porque ele é a cabeça de todo o principado e potestade. Onde? Nos céus, na terra e onde em qualquer lugar. Ele é a cabeça. Cabeça é quem conduz, quem controla, quem determina. Isso significa a palavra cabeça. Chefe, o principal. E a própria Bíblia diz em Hebreus 8, diz assim, Deus o Pai, fala lá, Deus o Pai diz, mas do Filho diz, ó Deus. Deus o Pai chama o Filho de quem? Ó Deus, você é Deus. O teu trono subsiste pelo século do século, Filho. Porque você é Deus. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Louvado seja nosso grande Pai celestial, por ter trazido esse plano à execução para nos salvar. É por isso, meus irmãos, que nós temos que ter muito cuidado com os jejuns. Vamos já ver mais detalhes sobre jejum. Deus fala que nós temos que ter cuidado para não fazer jejuns para contendas. O que significa jejum para contenda? Isaías 58 fala, clama em alta voz, não te detenhas. Se levanta a tua voz como a trombeta, anuncia ao meu povo a sua transgressão. E a casa de Jacó seus pecados. Que pecados são esses? Deus fala aqui, ó. O povo diz, porque jejuamos nós e tu não atentas por isso? Ou seja, a gente pode fazer jejuns? Pode. Mas o jejum significa grande coisa se não for feito da maneira correta? Não. Por que afligimos a nossa alma e tu não sabes, ou seja, não vê? Aí Deus responde, eis que no dia em que vocês jejuais, achais o vosso próprio contentamento. Jejum é por prazer próprio.
para se apresentar como alguém grande, importante. Requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas, ou seja, confusão, brigas, dificuldades, debates jejuais. E para ferides com punho iníquo. Não jejueis como hoje para fazer ouvir a voz no alto, a vossa voz no alto. Então o jejum pode ser feito errado? Pode. Muitas coisas na Bíblia que são certas, se não for feita da maneira que Deus diz, está errado. Tá vendo? Quer um exemplo? O dízimo, alguns dizem que eu posso dar o dízimo, pegar o dízimo e dar para os pobres. Quem foi que disse isso? Deus te revelou isso? Não, na Bíblia não existe isso. Dízimo sempre foi para manter quem está encarregado do sacerdócio. Quem está encarregado do sacerdócio hoje? Os pastores, os presbíteros recebem para o quê? Para completar o plano da redenção, que é a divulgação do Evangelho à Terra. Não é para você fazer o que você pensa, não. Você quer dar para pobre? Dê a oferta. Nem o pacto seu você pode fazer isso. É oferta para isso, destinada. E olha o que aconteceu aqui no passado. Investigando a verdade, a gente descobre cada coisa, né? No passado, para se implantar, fazer a transição do dia de guarda do sábado para domingo, foi feito algo que você às vezes nem imagina. Que você faz hoje, né? E nem imagina. Que foi o meio que foi usado para as pessoas deixar de guardar o sábado da Bíblia e guardar o domingo. Olha aqui, peguei um material do Bacchiocchi, Samuel Bacchiocchi, do sábado para domingo, uma tese de doutorado, está bem resumido lá. Que ele diz a transformação do sábado de um dia de festa, porque sábado para Deus é um dia de festa, e gozo, em um dia de quê? De jejum e lamento. Ó, transformar o sábado, que vai ser um dia de festa e gozo, para um dia de jejum e lamento. Como veremos, representa uma medida tomada pela Igreja de Roma. Igreja Católica Apostólica Romana fez isso. Para que? Degradar o sábado a fim de impor o culto do domingo. Então imagine isso você fazendo para as crianças. Botar as crianças para jejuar. Que dia? Dia de sábado. Eu não jejuo de sábado. Depois que eu aprendi isso, nem adianta me chamar para jejuar dia de sábado. Eu não jejuo. Eu jejuo outro dia. Muitos estudiosos concordam que o costume originou-se em Roma e que daí espalhou-se para certas comunidades ocidentais. Deve ser acrescentado que Roma mantinha tal costume no século XI, apesar dos repetidos protestos da Igreja Oriental. Então nem todos aceitaram essa imposição. R.L. Odom persuasivamente demonstrou que a insistência romana em fazer do sábado um dia de jejum contribuiu significativamente para o histórico rompimento entre a Igreja Oriental e a Igreja Ocidental, que aconteceu no ano 1054. Usar o dia de sábado como um dia de jejum para fazer com que as crianças daquela geração passem a odiar o sábado, porque é um dia de fome, você está passando fome, você vai gostar desse dia como um dia santo? Não vai. E aí no domingo você come bem, no domingo você passeia, no domingo você faz isso aqui. Qual é o dia que você vai achar que deve ser guardado? É o sábado ou domingo? Eu tenho certeza que vai ser o domingo. Tenhamos cuidado, né? Às vezes a gente fica fazendo coisas, né, sem entender porquê e não está na Bíblia. Não foi Deus que revelou. Foi outros poderes que se opõem a Deus. Então, a partir de hoje, tenha muita atenção. Jejum, dia de sábado, nunca foi plano de Deus. Dia de sábado é um dia de gozo e festa. Quer ver o exemplo? Vamos lá para Isaías 66. Quer ver como é um dia de festa? Porque como novos céus e nova terra que hei de fazer estarão diante de minha face. Ó, Isaías 66 é futuro. Porque como novo céu e nova terra não foi feito ainda. Estarão diante de minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma lua nova até outra, de um sábado até outro, virá toda a carne adorar perante mim,
diz o Senhor. Ó, o sábado é um dia onde nós vamos nos encontrar com quem? Com Deus. É por isso que Deus disse, seria este jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflige a sua alma? Não. E quem incline sua cabeça como um junco, estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum e aprazível para Deus? Eu acho que é aprazível para Deus? Eu já fiz parte de procissão. Minha cidade, Oeiras, eu fiz parte de procissão, onde a gente fazia todos os rituais, né? Uns caminhavam de joelho, né? No chão, subia escadaria, né? Com os joelhos, porque a gente pensa que está agradando a Deus. Estamos agradando mesmo? Olha o que agrada a Deus. Porventura não é este jejum que eu escolhi, que é o que eu ia falar antes. Solte as ligaduras da impiedade, desfaça a atadura do jugo, deixe livre os oprimidos e despedace todo o jugo. Reparte o teu pão com o faminto. É esse jejum que Deus quer. Esse é o verdadeiro jejum. E aqui Deus fala, por que você vem para fazer jejum para contendas? Para ferir os outros? Não é esse jejum que Deus quer. Deus quer que nós façamos o que Isaías 58, de 8 a 10. Se tirares do meio de ti o jugo, e o estender o dedo, e o falar iniquamente, ou seja, iniquidade é pecado, você falar algo envolvendo o pecado. Se abrir a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, e então a tua luz nascerá nas trevas, meus irmãos, e a tua escuridão será como meio-dia. Nós estamos fazendo isso hoje, às vezes estamos calados, sabe o quê? Estão acontecendo as coisas, meus irmãos, no mundo, e nós ficamos calados. As pessoas estão ensinando os outros a desobedecer a Deus e nós ficamos calados. Não, porque tem uma lei aí que você não pode falar, né? Você pode ser processado, você pode isso, você pode aquilo. Já começou mesmo, agora chegamos nessa época. Se falar qualquer coisa para alguns que você estão no poder e eles acham que você está falando algo que não é de acordo com a vontade deles, manda até te prender. Já prenderam alguns, né? Por que não vai chegar em nós? A Bíblia diz que vai chegar em você, vai chegar em mim. Se nós continuarmos falando o que está na Bíblia, vai chegar esse dia que vai chegar em nós. Só que o que acontece? Eu decidi seguir o que Deus disse, mesmo sabendo que isso vai acontecer. E estou falando agora porque ainda estou livre. E você pode aproveitar essa oportunidade. Aproveite. Que o tempo ainda tem um pouquinho de tempo livre, de liberdade. Aqui diz em Tiago 1,27, a religião pura e imaculada para com Deus, com o Pai, é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Órfãos e viúvas. Guardar-se da corrupção do mundo, meus irmãos. O que é a corrupção do mundo? Ensinar as pessoas a desobedecer a Deus. Isso é corrupção do mundo. A corrupção do mundo é roubo, furto. Roubo, furto é uma parte só. É ensinar as pessoas a desobedecer a Deus. É corrupção do mundo. Por isso que Deus, meus irmãos, quer que nós tenhamos abnegação. O que é abnegar? Abnegar significa, dentro do grego aqui, ó, abnego. Abnegare significa recusar, negar, renunciar. Renunciar ao quê? A mim mesmo, aos meus desejos. Como eu falei para você, eu falei do homossexualismo, falei da bebida, falei da prostituição, falei da droga. E nós temos que tomar uma decisão sobre isso. Uma vez que você toma decisão, quem te dá o poder para vencer? Aí é Deus, entra na história. Mas a decisão é tua. Deus não vai forçar você a decidir. Ele vai te mostrar o caminho. Mas você tem que decidir seguir o caminho. Todas as coisas que falam no livro Educação, página 103, todas as coisas, tanto no céu como na terra, declaram que a grande lei da vida é a lei do serviço em prol dos outros. Por isso que eu ficava pensando, rapaz, uma mosca dá um trabalho danado, mosquito, né, dá dengue, faz tanta coisa. Mas quando Deus criou todas essas coisas, tudo isso foi criado com harmonia. Só que depois do pecado veio o caos. É por isso que está essa confusão, nós estamos envolvidos nessa confusão. O Pai infinito atende a vida de todo ser vivente. Deus atende a vida de tudo que existe. Cristo veio à Terra como aquele que serve. Por quê? Porque ele é que mantém tudo. E a gente ainda pensa, né? Que ele não está... o que é que Jesus veio servir?
É porque a nossa compreensão é muito pequena. Os anjos são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos veio para cá. Deus deu uma ordem para nos ajudar no processo de salvação. A mesma lei do serviço está escrita sobre todas as coisas da natureza. Aí o sol, a lua, as estrelas, os pássaros. Os pássaros do ar, as bestas do campo, a árvore da floresta, as folhas, as flores, o sol no céu, as estrelas luzentes, tudo tem seu mistério. O lago e o oceano, os rios e as fontes, cada um tira para dar. Fantástico, né? A gente pensa, nós estamos causando a destruição da terra, somos nós mesmos? Ou é a desobediência a Deus? Olha o que diz Tito 1, verso 16. Confessam que conhece a Deus. Tem muita diz que eu conheço a Deus. Até Satanás também conhece a Deus. Satanás conhece a Deus também. Mas diz aqui, Deus, não adianta só conhecer a Deus. Mas negam-no com as obras. Então nós podemos... Como é que nós vamos saber que estamos negando a Deus? Com as obras. Quem pode falar de boca, né? Não adianta não para Deus. Amor envolve obras. Negam-nos com as obras, sendo para Deus o que? Abominável. O que é abominável para Deus? Deus considera o que? Comer carne de porco e alguns animais impuros, abominação. Homem ter relação com homem e mulher com mulher, abominação. Está na Bíblia. E tem outras abominações lá. Tem outros casos. Desobedientes. Porque diz que conhece a Deus, mas não obedece a Deus. Reprovados por toda boa obra. Mas se nós somos pecadores, nós não estamos desobedecendo. Estamos também. Mas o arrependimento e a confissão faz a gente seguir em outro rumo. A gente dá de vez em quando a cabeçada, levanta e segue em frente. 1 Timóteo 5,8 diz: mas se alguém não tem cuidado, meus irmãos, dos seus, principalmente dos da sua família. Aí que família é essa? A família natural e a família da fé. Sabe o que acontece se você não tem cuidado desses dois grupos? Você negou a sua fé. É pior do que o infiel. Olha para Deus, a situação é séria, porque você conhece a verdade. E é coisa muito séria, meus irmãos. Às vezes a gente esquece que o mandamento honrar pai e mãe é só enquanto a gente é menino. Não, meus irmãos. É até o fim da vida. E quando Deus restaurar tudo, essa relação não vai mudar, não. De você para seu pai e você para sua mãe. Honra pai e mãe. Todo o tempo. Quanto tempo? Todo o tempo. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e a mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, ainda tem também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então tem algum momento que você pode aborrecer seu pai, mãe, filho, irmão? Pode. Quando seu pai e sua mãe estão tentando impedir você de seguir a vontade de Deus. Aí, nesse caso, não dá para você seguir a vontade de Deus. Porque o primeiro mandamento tem: não terás outro Deus diante de Deus. Dele, Deus. Então, nós não podemos colocar ninguém acima da vontade de Deus. E diz: qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, nós seguir Jesus tem que levar uma cruz. Sim, que cruz é essa? É a luta contra os nossos pecados. Cada dia nós temos que carregar essa cruz aí, ó. Confessar os pecados. Continuar na luta, continuar no caminho. É uma cruz? É uma cruz. Eu tenho carregado a minha. E é difícil. É uma luta. Mas Jesus disse que eu tenho que carregar e seguir Ele. Porque senão eu não sou discípulo dele. Então eu tenho que aprender a negar a bebida, a prostituição, aprender a negar o homossexualismo e outras coisas mais. São várias. Cada um vai ter a sua tentação. Lucas 9, 23 e 24 diz: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, ó, Jesus fala, negue-se a si mesmo. Abnegação, negar a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É justamente isso. O meu desejo está ali. Mas eu vou, em nome de Deus, tomar a decisão de negar a mim mesmo. Tomar a cruz. Ó. O que é tomar a cruz? É negar a si mesmo. Seguir Jesus.
Porque qualquer que quiser salvar a sua vida vai perder. Porque se quer salvar a vida, se manter na mesma vida que você gosta. Mas qualquer que, por amor de Jesus, ó, perder a sua vida, eu vou deixar isso aqui. Ó. Jesus, que eu queria estar com 10, 20, 30 mulheres, viver na prostituição, viver do vida de bebida, estar rico, né, com meio da corrupção, mas por amor de Jesus, eu vou perder isso aí, eu vou deixar para lá. É o que eu gosto. Mas eu vou escolher seguir o caminho que Jesus está me dizendo, que é deixar isso aí. E Jesus disse que ao perder a sua vida, eu vou de fato ser salvo. Ó, você quer mudar de rumo? Quer deixar essa vida que vai te levar à destruição? E vai seguir uma vida que te leva à salvação? Essa decisão só você pode tomar. Eu não posso. Eu espero que você tome. Um tempo Deus diz para nós. Que tempo é esse? Tem que ter um tempo. E Deus diz, olha, tem um tempo aqui para estar com vocês. Eis que de ti, meus, se você seguir esse tempo, Deus diz, eis que de ti procederem, edificarão as antigas ruínas, que os teus descendentes vão edificar as antigas ruínas. Que ruínas são essas? Levantará os fundamentos de geração em geração. O que houve? Olha o que Deus, o que houve? Um problema. Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia. Alguns dizem, qual é o santo dia? Tem até umas versões de Bíblia que diz que o santo dia do Senhor é o domingo. Onde é que está escrito isso? Em canto nenhum. Botaram em nota de rodapé, porque no original, lá em Isaías, na Bíblia diz, qual é o santo dia de Deus? No meu santo dia, sábado. Sempre foi sábado. Chamares ao sábado deleitoso. Ou seja, o sábado é um dia de jejum. Não é, meus irmãos. Eu tenho certeza que é um dia para ser deleitoso. Um dia de festa. E o santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos. Vou seguir meu caminho, fazendo as coisas que eu penso. Nem pretendendo fazer a tua própria vontade. Ó. Nem falares as tuas próprias... Isso aqui é uma luta diária, meus irmãos. Eu sou sincero. A gente tem que estar vigiando a cada dia sobre isso aqui no dia de sábado. Mas Deus diz que então tu vai te deleitar em Deus. Vai ter felicidade. Te farei cavalgar sobre a altura da terra. E vou te sustentar com a herança do teu pai, Jacó. Porque a tua boca, Senhor. Então Deus está me chamando Jacó como meu pai. Porque Jacó é Israel. Eu passo a ser descendente de Israel. Aí todos que aceitam Jesus são descendentes de Jacó, de Davi, de Abraão, de Noé, de Adão. Salmo 25:10 diz, todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade. Para aqueles que fazem o quê? Guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Ó. Então, a misericórdia de Deus, a verdade, é para aqueles que guardam a aliança. E testemunho, qual é o testemunho? As Escrituras. Que aliança é essa aqui? Olha o que Deus diz aqui. Deuteronômio 4:13. Então vos anunciou ele a sua aliança e vos ordenou cumprir os 10 mandamentos. Então qual é a aliança de Deus com a humanidade? Envolve os 10 mandamentos? Sim. A aliança envolve os 10 mandamentos. Mandamento é o quê? É a ratificação da aliança, ou seja, a confirmação da aliança. E os escreveu em 2 tábuas de pedras. Aí depois Apocalipse 11:19 fala aqui, ó. E abriu-se no céu o templo de Deus e a arca da sua aliança. Que aliança é essa? A aliança que está baseada nos 10 mandamentos. Ó. Foi colocado dentro de uma arca. E diz que abriu o templo de Deus no céu. E lá no céu tem uma arca da aliança. O que vocês acham que tem dentro dessa arca lá no céu? Os 10 mandamentos. Foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grandes saladas. Alguns dizem, não, a lei foi abolida. Aí foi mesmo. Onde está escrito isso? Aqui está dizendo que tem a arca, tem a aliança, e dentro da arca tem o quê? O que é que tinha? Os 10 mandamentos. Será se mudou alguma coisa? Aqui já é o livro de Apocalipse. E Ezequiel 20, verso 12 diz assim, e também lhe deis os meus sábados, ó, não é meus domingos não, é meus sábados, para que servissem de sinal. Sinal de quê? Entre mim e ele. Sinal de quê? Da aliança.
Quando eu casei com minha esposa, a gente fez uma aliança, está aqui no dedo. Ó. A aliança é o que? Um símbolo externo da minha união com minha esposa. Deus diz que o símbolo externo da união dele com a humanidade, ou com aqueles que creem nele, é o sábado. É o símbolo externo. Por quê? Porque o sábado todo mundo vai ver você que está aguardando o sábado ou não. E Deus diz, meus sábados são um sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Ó, quem é que nos santifica? Se você guarda o sábado, é o Deus da Bíblia. E diz mais, Ezequiel 20:20, santificai os meus sábados. O que é santificar? Separar. Aqui não está dizendo separe domingo, segunda, terça, quarta, quinta ou sexta. Não. Separe meus sábados. Santificar significa separar. E servirão de sinal entre mim e vós. Qual o dia que vai servir? Sinal entre Deus e nós. É o sábado. Para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Tanto que você que reconheça que Deus, o Criador, está contigo. Coisa séria, meus irmãos. Esse tempo de Deus, ele foi roubado da humanidade. Hoje as pessoas foram ensinadas, a guardar qual dia? Domingo. Inclusive os cristãos. A herança de um dia de culto, Sunday, no domingo, em inglês significa Sunday, domingo, dia do sol. É assim chamado, visto que nos tempos antigos esse dia era dedicado como dia de culto ao sol. Algum dia Deus disse que deveria se adorar o sol, a lua, as estrelas. Na Bíblia diz que Deus é contrário a isso. É estranho, né? Como é que agora os cristãos estão guardando o dia do sol? Que era dedicado aos deuses como Ra no Egito. Ra significa Deus, era sol. Osíris, Apolo e vários deuses. Os deuses principais, todos eles eram o quê? O Deus do sol, que era adorado. Até a sua morte, se você ler na Bíblia, Paulo sempre foi visto prestando culto a Deus. Que dia que vocês acham? Que eu disse, não, depois lá os apóstolos deixaram de guardar o domingo, o sábado. Que conversa é essa? Isso não existe na Bíblia. Eu já li a Bíblia várias vezes. Não existe isso. Qual o dia que sábado que Paulo ia para a igreja? Que Jesus ia para a igreja? Está lá em Lucas 16. Qual é o costume de Jesus? Ir para a igreja. Que dia? Dia de sábado, na sinagoga. Está escrito. Até sua morte, Paulo sempre foi visto prestando culto a Deus aos sábados. Todos os sábados, está aqui, em Atos 18:4, discorria na sinagoga. Diz, não, ele não ia para a igreja. Diz, o que é sinagoga? É a igreja. Que dia? Sábado. Persuadindo tanto judeus como gregos. Então, o que foi que aconteceu? O que é que está acontecendo? É porque Deus falou que o sábado é um dia que representa um sinal de aliança. Então, se você não está guardando o sábado, você está dizendo que é para quebrar a aliança. Ó. Eu retiro aqui essa aliança de união entre você e Deus. Satanás é esperto. Deus avisou que essa mudança ia acontecer. Está lá em Daniel. Deus disse que um poder, que seria um chifre pequeno, que viria descendente do Império Grego e se tornaria depois do Império Romano, esse poder religioso e poder civil iria tentar mudar os tempos e a lei. Se você lá em Daniel 7:25 diz, proferirá palavras contra Deus, contra o Altíssimo, cuidará, ou seja, vai ter cuidado em mudar os tempos e a lei. Que tempo é esse aqui? O único tempo que tem nas 10 mandamentos é o dia do sábado, é o tempo. E lei, que lei é essa? As 10 mandamentos. Pegou o segundo, retirou e botou guardar domingos e festas. Pegou o 10º e dividiu em 2. Eu falo isso porque eu fui católico. Eu recitei, eu decorei o catecismo. Eu sei do que eu estou falando. Se você procurar, você vai encontrar no catecismo isso aí. Como aconteceu essa mudança do dia de culto? Cistos, o Papa da Igreja em Roma, insistiu em uma popular celebração exaltando a ressurreição de Cristo. Usaram o argumento da ressurreição. Em algum momento depois da ressurreição, Jesus diz, agora vocês devem guardar o domingo porque eu ressuscitei no domingo. Não existe isso. No começo, essa celebração era anual e mais tarde se tornou semanal.
Por volta de 155 depois, né, de Cristo, Josimar, né, escreveu isso aqui, ó. No dia chamado domingo, todo aquele que vive em nossas cidades ou no campo reúna-se em um lugar. O domingo é o dia que, quando realizamos nossas assembleias comuns, porque é o primeiro dia da semana na qual Deus fez o mundo. E Jesus Cristo, nosso Salvador, no mesmo dia ressuscitou do norte. Esse é o argumento que eles usam. Onde isso está escrito na Bíblia? Não. Está escrito lá em Gênesis 2, 3, que Deus diz o quê? Olha o que fala aqui em Gênesis 2. Tem que ler a Bíblia. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Então que dia é esse aqui? Sétimo. Que dia é o sétimo? É o sábado. E abençoou o dia sétimo e o santificou, ou seja, separou dentre os outros, porque nele descansou de toda a sua obra que criaram e fizeram. Como é que Deus agora vai fazer uma comemoração? O sábado é um dia de comemoração. E ele vai comemorar no primeiro dia, que ele mal começou a criação. Se comemora depois, no final. É isso que Deus fez. Como aconteceu a mudança do culto? O Papa Victor excomungou todo aquele que não seguisse o plano de celebrar a festa da ressurreição. Eles criaram essa festa. Essa festa não existe na Bíblia. Em 450 a.C., né, depois de Cristo, antes de Cristo, na verdade, Sócrates escreveu, né? Pois embora a maioria de todas as igrejas no mundo celebre os mistérios sagrados no sábado, é depois aqui. Cada semana, os cristãos de Alexandria, de Roma, devido a algumas tradições antigas, deixou de fazer. Quem foi que ensinou isso aí? Na Bíblia não existe. Como aconteceu aqui no Concílio da Odisseia, em 321 depois de Cristo. Quem é que está envolvido aqui? Constantino. 7 de março de 321, Constantino fez um decreto. Se você procurar, você vai encontrar. A igreja decretou a transferência da solenidade do sábado para domingo. No dia venerável do sol, aqui não está falando dia venerável de Deus, do Criador, do Redentor, do Salvador, do Sol, que os magistrados e as pessoas residentes nas cidades repousem e fechem todas as suas oficinas. E aí, meus irmãos, eu tenho que falar algo. Vocês estão achando que essa pandemia é para quê? Já perceberam que agora começou o quê? Toque de recolher. Que período? Sábado e domingo. Isso vai permanecer. Só que eu vou dizer para vocês uma coisa. Pelas escrituras, vai chegar um dia que eles vão abrir, permitir as pessoas abrir dia de sábado e vão continuar orientando e normatizando para as pessoas fecharem que dia? Domingo. Qual é o argumento que eles vão usar? Vão usar argumentos que, olha, o clima melhorou, nós diminuímos as emissões de gases de efeito CO2, diminuiu a violência, os vírus estão atacando menos. E isso vai acontecer e as pessoas vão aceitar isso como verdade. Ainda vou dizer para vocês isso. Sabe por quê? Porque está escrito que vai sair um decreto dizendo que as pessoas têm que guardar um dia. Isso está lá em Apocalipse 13. E esse decreto é o sinal da besta. Apocalipse 13. Esse decreto diz claramente que você não vai poder nem comprar nem vender se você não obedecer e não guardar esse dia, que é chamado imagem da besta. Está aqui. Foi concedido que desse espírito a imagem da besta, para que ele também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Fez a todos os pequenos, grandes, ricos, pobres e livres, servos, que seja posto um sinal na sua mão direita ou na testa. Mão direita na Bíblia sempre está relacionado com o quê? Com ação. E na testa com aceitação da verdade. Então alguns vão ser obrigados por lei, como nós já estamos sendo, um toque de recolher, e muitos procedimentos, né, legais, senão você pode até ser preso. E outros na testa porque eles vão aceitar. Alguns acham que o domingo é o dia de guarda. Esses dois grupos. E que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta ou o número do seu nome. Então vai chegar um dia que eles vão impedir as pessoas que não querem seguir isso e querem continuar seguindo o dia que Deus definiu como dia de guarda, que é o sábado, vai ser imposto sobre essas pessoas regras e até chegar a ser preso.
e não poder comprar nem vender. Ah, tu, não, Pedro, você tá louco? Tô louco. Olha, com o tempo do que está acontecendo já, com essas pandemias, esse treinamento que nós estamos passando, você está achando que eu tô louco? Então vamos ver. A igreja reconhece a mudança. A igreja tomou o domingo pagão e tornou o domingo cristão. O domingo era o quê? Pagão. Tornou ele cristão. Assim, o domingo pagão dedicado a Balder. Quem era Balder? Era um dos filhos de Odin. Quem era Odin? Tinha Thor e Balder. Um deus do trovão e o outro Balder. Eu conheço bem essa história. Eu gosto da história de Thor e de Odin. Tem até revistinha que leio. Mas lá esse Balder era o quê? É o Deus Sol. Tornou-se o domingo cristão consagrado a Jesus. E que dia isso era? Também para os outros povos. Nimrod tinha um filho chamado Tammuz. E aí no dia 25 de dezembro colocaram esse dia como dia do nascimento dele. E porque está dedicado ao dia do Sol também. Às vezes a gente pensa que o que está acontecendo não tem nada a ver com religião, né? Mas tem tudo a ver com religião. Que Deus te abençoe, meu irmão. Se você não entende isso aí ainda, estude, leia a história. Você vai ver que o que eu estou falando é a verdade. Eu também, no início, não sabia disso. Eu vim de onde? Do catolicismo. Mas hoje eu sei o que é a verdade. Que Deus te abençoe, que você também encontre a verdade. Enquanto é tempo. Buscai a Deus enquanto se pode achar. Hoje você pode achar Deus ainda lendo a Bíblia. Mas vai chegar um tempo que ler a Bíblia você vai ser preso. Ah, mas isso vai acontecer? Vá na Coreia do Norte. Vá na China. Vá em outros lugares do mundo. Você vê se lê a Bíblia, se você não vai preso. Já está acontecendo. Que Deus te abençoe. Que a graça de Deus te conduza a você e sua família. Desejo a você um bom fim de semana. E já desejo também um feliz sábado. A todos. Quando começa o sábado? Pôr do sol da sexta. Pôr do sol do sábado. Que Deus te abençoe. Comece a guardar esse dia. Em honra ao Deus que te criou.